O castelo de cartas finalmente começou a cair. Durante anos, o STF agiu como um bloco unido para blindar abusos e ativismo judicial. Mas o clima azedou de um jeito que nem eles conseguem mais esconder. Eu tive acesso aos detalhes das colunas que estão fazendo os corredores de Brasília tremerem hoje. Ministros indo à imprensa para denunciar ilegalidades de Alexandre de Moraes. O Supremo está implodindo por dentro. E a pergunta que não quer calar é: se eles não confiam uns nos outros, por que você deveria confiar neles? Fique comigo, porque o que eu vou te revelar sobre esses dossiês vai mudar sua visão sobre o futuro do Brasil. Mas antes de continuar, curte o vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Pois é, o que a gente tem em mãos é realmente explosivo, porque estamos falando de relatos que vêm de dentro, né? Começar a mergulhar nisso, vamos pegar a primeira fonte, a coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo. Certo. O título já diz tudo. O Supremo está desarrumado. Ele não usa meias palavras. Não, e ele descreve um clima péssimo. É essa expressão que ele usa. Uma desconfiança que, tomou conta de tudo. E qual seria o estopim? Ele aponta para alguns eventos, né? Sim, ele fala de um vazamento sobre a relatoria do ministro Toffoli, de uma operação da Polícia Federal, mas o ponto central mesmo, o epicentro... É o rastreamento na Receita Federal. Exato. Um pedido do ministro Alexandre de Moraes... E o que chocou, segundo a coluna, foi o alcance desse pedido. Sim, cerca de 100 pessoas foram investigadas. E aí que a coisa fica muito séria. Porque na lista não estavam só os alvos óbvios de alguma investigação, né? Não. A lista incluiria outros ministros do STF e mais. Os familiares deles. Pais, filhos, cônjuges. A família inteira. E é aí que a gente chega na citação que, para mim, é o coração dessa primeira matéria. É de um ministro, em sigilo, claro. E o que ele diz? Ele diz, e eu vou citar: ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer agontar dossiês contra outros ministros com esse material que ele pediu para a Receita? Nossa, essa frase ela é pesadíssima. É demolidora. O que significa quando um juiz da Suprema Corte diz isso de um colega? Significa que a base de tudo ruiu. Sabe, a presunção de boa-fé, que é o que faz um colegiado funcionar, acabou. Porque a discordância jurídica é uma coisa, né? Claro, se é normal, é esperado. Um voto de um jeito, outro voto de outro. Mas isso é no campo das ideias. E aqui, a suspeita é outra. Completamente. A suspeita que esse ministro levanta não é que o Moraes quer ganhar um argumento no plenário. É que ele quer ter uma arma, uma ferramenta de pressão. Uma chantagem. Basicamente isso. É a suspeita de que ele quer ter material para coagir os próprios colegas. Isso é a negação do que um tribunal deve ser. A coluna até tenta dar um contexto para isso. Menciona o caso Master, que envolveria também o ministro Toffoli, e sugere que Moraes estaria se sentindo acuado... E por isso estaria se armando. Exato. Essa lógica faz sentido, por mais perigosa que seja. Olha, em termos de estratégia de poder... É quase uma lógica de destruição mútua. Sabe, do tipo, eu tenho informações sobre vocês, então não mexam comigo. Se eu cair, vocês caem junto. E é exatamente essa a mensagem. Eu não vou cair sozinho. O problema é que, se isso for verdade, a justiça vira um jogo de poder. Não é mais sobre a lei, é sobre quem tem o dossiê mais grosso. E essa ideia de se armar fica ainda mais clara e mais assustadora quando a gente pega a segunda fonte, a coluna do Igor Gadelha, no portal Metrópolis. Sim, se a do Lauro Jardim acendeu o sinal de alerta... A do Gadelha dispara a sirene de ataque aéreo. É ainda mais, como você disse, explosiva. Ele também ouviu um ministro, também sob sigilo. E a linguagem é ainda mais direta, né? Muito mais. Esse ministro classifica a ação do Moraes de pedir os dados como ilícita, um absurdo.
e diz que ninguém foi avisado. O que já é grave, né? A falta de transparência entre eles. Mas a frase final é de filme de espionagem. Ele diz, falando do Moraes, o que ele quer com isso? Só falta ele estar grampeando os ministros do Supremo. Grampeando. Ele usou essa palavra. Usou, grampeando. Meu Deus, isso muda tudo de patamar. Já não estamos falando só de dados fiscais, que já é um escândalo. Não. Agora a suspeita é de vigilância eletrônica. Entre eles, Pensa no ambiente que isso cria. o ministro não fala uma coisa dessas para um jornalista nem em sigilo, se ele não estiver genuinamente apavorado. Com certeza. Ele está dizendo que não se sente seguro, que teme que suas conversas, seus telefones, estejam sendo monitorados por um colega de toga. Quando chega nesse ponto, a instituição acabou, né? Como corpo, pelo menos. Sim, vira só um conjunto de 11 pessoas ilhadas, desconfiadas, talvez com medo umas das outras. A legitimidade para julgar qualquer um de nós fica onde? E vamos voltar um pouco na questão dos dados, porque isso é muito importante. A justificativa oficial para um pedido desse seria segurança, proteção, certo? Exato. A narrativa seria: precisamos ver se alguém acessou indevidamente os dados dos ministros para protegê-los. Uma medida de defesa. Mas as fontes dos jornalistas, elas não compram essa história. De jeito nenhum. A interpretação é a oposta. Não é proteção, a palavra que usam é mapeamento de vulnerabilidades. O que seria isso, exatamente? Mapeamento de vulnerabilidades. Olha, com a minha experiência em investigação, eu posso dizer: ter acesso aos dados fiscais de alguém é ter um poder imenso. Por quê? Porque não é só um número, é a declaração de imposto de renda inteira. As movimentações financeiras, o patrimônio, as empresas em nome da pessoa, dos familiares, os sócios. É um raio-x da vida financeira. E por consequência da vida pessoal. Exatamente. Com esse material na mão, uma pessoa mal intencionada pode encontrar qualquer coisa. Uma inconsistência, um patrimônio que não foi declarado, uma transação estranha. É por isso que incluir a família inteira na investigação é o ponto-chave. Precisamente. Se o objetivo fosse proteger o ministro, bastaria ver os dados dele. Por que pegar os dados do filho, dos pais aposentados, do irmão que tem uma empresa? Porque a vulnerabilidade pode não estar nele. Exato, pode estar em um familiar. Então você não investiga a família para proteger o ministro. Você investiga a família para ter um jeito de controlar o ministro se um dia for preciso. É como coletar uma arma que talvez você nunca use, mas ela tá lá guardada. Isso. Pronta para o caso de um conflito, de uma discordância. É uma pólice de seguro baseada no medo. O que nos leva a um ponto mais amplo. Durante anos, a gente ouviu que a força do STF vinha da sua união, né, da capacidade de agir como um bloco. Sim, o chamado espírito de corpo. Era o que muitos críticos chamavam de corporativismo, mas era, sem dúvida, a fonte do poder crescente deles. Foi essa união que permitiu o que hoje se chama de ativismo judiciário. Em grande parte, sim. A percepção de que o judiciário estava avançando sobre as atribuições do legislativo, do executivo, e isso só se sustentava porque eles se apresentavam como uma frente unida. Podiam até brigar internamente. Mas para fora, a defesa da instituição era coesa. Uma das fontes usa aquela analogia clássica, né? Um reino dividido não prospera. O poder político do Supremo vinha dessa coesão. Então, o que essas colunas estão de fato narrando é a queda desse pilar de sustentação. É exatamente essa a leitura. Se os ministros estão usando a imprensa para se acusar de crimes, Mesmo que anonimamente, acusações de dossiês, de espionagem, a coesão acabou. Eles transformaram a opinião pública num campo de batalha interno. e uma instituição em guerra consigo mesma. É uma instituição fraca, exposta, vulnerável. E na prática, o que essa fraqueza significa? O que muda se aquele bloco monolítico agora é visto como uma casa rachada? Muda tudo. A consequência imediata é que eles perdem a capacidade de se defender de ataques externos. Antes, quando o Congresso criticava, a resposta vinha em uníssono. Era forte. E agora? Agora, um ataque de fora vai encontrar um corpo fragmentado. Os ministros vão estar mais preocupados em se proteger uns dos outros do que em defender a instituição como um todo. A energia que antes ia pra fora, pra expandir a influência, agora é gasta pra dentro. Exato, num conflito interno. Isso cria um vácuo de poder.
É um paradoxo, né? Sim. A tese é que o suposto abuso de poder de um deles, para se proteger, pode ter sido o que começou a minar o poder coletivo de todos. Pode ter sido o ponto de virada. A força do STF estava na União, dividido por essa desconfiança, com acusações tão graves. O tribunal fica à mercê de si mesmo. A implosão pode ser o freio que nenhum poder de fora conseguiu impor. Pode ser. O poder dele se tornou a própria armadilha. A coesão que permitiu a expansão da autoridade virou uma desconfiança que agora os consome por dentro. Fica muito claro, juntando as duas reportagens, que a gente pode estar testemunhando a maior crise da história do tribunal. E não é uma crise jurídica sobre como interpretar a Constituição. Não. É uma crise moral. Uma crise de confiança básica entre as pessoas que deveriam ser as guardiãs da lei. E a questão final que fica no ar é sobre a percepção pública. A legitimidade de um tribunal como esse não vem da força, vem da confiança. Da confiança de que as decisões são imparciais. Exato. Se os próprios ministros estão vazando que suspeitam que decisões podem ser tomadas com base em medo, em dossiês, como o cidadão comum pode continuar confiando? É a pergunta que não quer calar. Se um tribunal, que deveria ser o ápice da razão, vira um ambiente de paranoia, ele ainda consegue cumprir sua função? As reportagens não dão a resposta. Mas o simples fato de a pergunta estar sendo feita, e pelos próprios membros da corte, talvez já seja a parte mais assustadora dessa história toda. O que estamos vendo não é apenas uma briga de egos. É a falência moral da última instância da nossa justiça. Quando os próprios ministros do Supremo começam a vazar para a imprensa que tem medo de serem grampeados, chantageados e monitorados por um colega de toga, a máscara de defensores da democracia cai por terra. Se eles, que possuem segurança armada, foro privilegiado e o topo do poder, estão acuados e desconfiados de que existem dossiês contra suas próprias famílias, imagine onde fica o cidadão comum nessa história. O STF deixou de ser um tribunal para se tornar um tabuleiro de xadrez, onde a peça principal é o medo. Se nem quem senta naquela bancada confia no que está acontecendo ali dentro, como é que você, eu ou qualquer brasileiro pode dormir tranquilo acreditando que a lei ainda vale para todos? O sistema não está apenas rachado, ele está apodrecendo por dentro. Agora eu quero ouvir a sua voz, porque o silêncio é o que eles mais querem. Me diga aqui embaixo, você ainda consegue confiar em uma única decisão que sai desse tribunal, sabendo que eles podem estar sendo chantageados uns pelos outros? Escreva nos comentários. O sistema implodiu. Se você acha que o STF perdeu a moral de julgar qualquer brasileiro. Eu vou ler e reagir aos comentários mais corajosos. Não saia daqui sem deixar seu posicionamento, porque é a sua indignação que impede que isso vire o novo normal.